Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Estaremos à conversa com Poças das Neves, professor, historiador e muito ligado ao associativismo. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecer o apaixonante mundo do património. Já sabe, terceiro sábado de cada mês a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Muito boa tarde, Poças das Neves. Muito obrigado por estar aqui connosco e neste programa da ABC Portugal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é que agradeço e aproveito também para saudar todos os ouvintes da rádio da ABC Portugal. Sim, senhor. Fez boa viagem de Fátima ou da Cova da Iria até aqui a Orem? Como se costuma dizer, é sempre a descer e bom caminho. É sempre a descer e bom caminho, com muitas curvas, não é? Com muitas curvas. Mas chega-se cá. Muito bem. Fala-nos um pouco de si. É natural de... Como é que foi o seu percurso? Porque às vezes falando consigo, umas vezes associo à Beira Baixa, outras vezes associo ao Reguengo, outras vezes a Fátima. Então de onde é que é o Poças das Neves? Não acertou em nenhuma. Pronto, então ainda há mais uma. Ou ainda mais outra. Pronto, a família do meu pai é do Reguengo de Fetal, portanto aqui bem perto. Concelho da Batalha, Distrito de Leiria. A família da minha mãe é da Atalaia do Campo, da Beira Baixa, do qual eu me orgulho também muito de pertencer. Aliás, primos direitos da minha mãe, há dois grandes poetas portugueses, o Albano Martins e o Eugênio de Andrade, são primos direitos da minha mãe e, portanto, há também uma forte ligação literária, digamos assim, a eles. Eu nasci em Coimbra, mas com 2 meses ou 1 mês de idade fui para Miradair, que era onde a minha mãe era professora, portanto, quase posso dizer que sou de Miradair, embora a partir dos 16 anos não tenha vivido lá. E claramente identifico-me muito mais hoje em dia com Fátima do que propriamente Miradair. A partir dos 16 anos é que foi para Fátima? Não, a partir dos 16 anos fui estudar para Alcobaça, da Alcobaça fui fazer o magistério primário para Leiria, depois de fazer o magistério primário de Leiria fui dar aulas para Paris. Então já não vamos tão rápido. Nesse percurso da escola primária, tanto eu sei que... E já falou um pouco, portanto, foi tirar o magistério primário. Exatamente. Mas nesse percurso já havia o gosto pela história e pelo património ao qual está ligado hoje? Eu tive a sorte, o meu pai foi também para além do trabalho dito normal que tinha, também era jornalista e, portanto, eu desde muito pequeno que convivo com gente relacionada com os jornais, relacionada com a história. E que hoje em dia pronto, são pessoas que conhecidamente fazem parte do panorama histórico, mas que na altura não me diziam muita coisa. Por exemplo, o Golão Preto andou comigo ao colo, o Alçada Batista também é a mesma coisa, portanto assistia a uma ou duas reuniões do meu pai em Lisboa com o Pinto Balsemão, o diretor do Record era o meu primo que era o Monteiro Poças, e portanto há uma série de
há uma série de pessoas que eu conheci de tertúlias do meu pai, era eu muito pequeno, e que hoje em dia me espanta porque realmente vou ouvir e foram pessoas que influenciaram um pouco Portugal a nível da literatura e da história. Portanto, posso dizer que sempre estive ligado, digamos assim, nesses aspectos. Sim. Então acaba o ensino secundário e vai para... Eu fiz o ensino secundário em Alcobaça e estava a passar férias, já agora, que temos tempo, estava a passar férias, portanto, na quinta da minha avó, na Beira Baixo, e a minha mãe telefona-me a dizer que me tinha inscrito, como não ia fazer nada nesse ano, era o ano propedêutico ou cívico, já nem me lembro bem, que me tinha inscrito no exame para o magistério primário e que eu ia a Castelo Branco, pelo sim, pelo não que fosse. Fui, fiquei e vim para Leiria, portanto foi o primeiro curso de 3 anos. Portanto era para ser professor do ensino primário. Básico, sim. Do ensino básico. Pois na altura chamava-se primário, exatamente. Pois era professor primário, professora primária. E portanto, gostou desse curso, sentiu-se bem a fazer e depois eu na altura não tinha muita noção, sinceramente. Eu quando estava a acabar esse curso estava no primeiro ano de Direito, depois acabei o primeiro ano de Direito, não gostei. Eu estou a ver realmente várias frentes ao mesmo tempo. Várias frentes ao mesmo tempo, sim. Não gostei e... Não gostou de? Não gostei do curso de Direito. De Direito. Não gostei. Fiz o primeiro ano, faltavam 2 cadeiras, acho eu. Em Coimbra? Em Coimbra. E mudei para História. Pronto, e foi... Então, mas depois acabando o curso de professor primário, chegou a exercer como professor primário? Exerci em França. Portanto, concorri na altura para a França. Exatamente, fui para a França, passei um mês em tour, mas depois fui colocado em Paris e fiquei lá 1 ano. E como é que foi essa experiência em Paris? Portanto, foi uma experiência fabulosa. Portanto, o ensino de português para filhos de imigrantes. Filhos de imigrantes. Como é que foi encontrar essa comunidade portuguesa? Foi encontrar não só a comunidade portuguesa, mas uma realidade completamente diferente para um cachorro de 18, 19 anos. Isso era em que ano, desculpe? Boa. Boa. Terei de fazer década de... Pois, década de 70, finais da década de 70, princípio da década de 80. E foi uma experiência muito boa. Há 2 momentos que eu recordo claramente em França. Um deles de ter assistido à posse do François Mitterrand, que foi extremamente engraçado. E outro, um encontro que eu tive na altura com o maire de Paris, que era o Chirac. E que, curiosamente, ou ele deve ter engraçado comigo ou qualquer coisa, passámos quase meia hora a falar, era por causa da abertura de uma escola em Paris 6, se não estou enganado. Mas ele depois quis saber mais sobre os portugueses, etc. E portanto, foi uma conversa que ainda hoje guardo, que foi realmente interessante, como uma personagem que foi importante na história de França, claro. E depois, então, ao fim desse ano, não continua? Ao fim desse ano tinha 2 hipóteses. Ou regressaria a Portugal, ou quase de certeza não voltaria a Portugal. Pronto, eram as 2 hipóteses que se punha, porque, pronto, pelas muitas solicitações que na altura tinha, portanto, sendo um professor em França, portanto, toda a gente gostaria que eu casasse com a filha, salvo seja. E por nessa hipótese, era filho único. A minha mãe tinha já sérios problemas de visão e resolvi voltar, portanto, a Portugal. Por questões de família? Questões claramente de família e para acabar o curso de História, sim. Portanto, então volta para Portugal, para Fátima? Não, ainda não volto. Ainda não estava em Fátima? Ainda não estou em Fátima. Ainda fico 2 anos em Porto de Mós, na delegação escolar de Porto de Mós. Embora tenha sido colocado num sítio chamado Bezerra, mas chamaram-me para a delegação escolar de Porto de Mós, onde estive. E ao mesmo tempo então ia acabar o curso de História em Coimbra? Ia acabar o curso de História em Coimbra. Praticamente não assistia a aulas, portanto ia fazer exames. Depois pôs-se a hipótese, agora sim, de vir para Fátima, para o Centro de Recuperação Infantil de Fátima, para o CRIF. Onde estive durante 5 anos e onde tirei o 2º curso de psicometricidade para jovens com síndrome de Down, que também, esse sim, gostei imenso de ter tirado e gostei imenso de trabalhar no CRIF, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, é um trabalho que muitos dizem que se recebe mais do que aquilo que se dá. Exatamente, recebe muito mais do que aquilo que se dá, não há dúvida absolutamente nenhuma. E, portanto, trabalhando com essas crianças, e hoje se fala muito na educação inclusiva, como é que vê esta realidade no sistema educativo da educação inclusiva?
Eu, sinceramente, não vejo muito ainda a educação inclusiva. Eu vejo uma educação em que se colocam crianças com alguns problemas dentro de uma sala de aula junto com as outras. Acho que ainda falta caminhar muito para ser uma educação inclusiva. Muito sinceramente, ainda sou um bocado crítico em relação a alguns aspectos. Aliás, até acho o contrário. Acho que se aproveito às vezes desta história de se fazer uma educação inclusiva para crianças normais terem alguns benefícios dessa dita inclusão e de, digamos assim, haver demasiados atestados que permitem que crianças com dificuldades não as superem, mas que passem apenas de ano. Uhum. E ao fim desses 5 anos que teve no Centro de Recuperação Infantil de Fátima, saiu para... Tinha acabado o curso de História, ao mesmo tempo já agora estava, portanto, tinha acabado o curso de História, tinha acabado o curso de Motricidade, tinha acabado de dirigir um estágio sobre deficiência mental de uma das professoras que estava no CRIF e pôs a hipótese de eu ir trabalhar para o CEF. Portanto, o professor Lopes, que era quem dava História no CEF, ia assumir o cargo de diretor a tempo inteiro e ele também era diretor do CRIF. E pôs essa hipótese, falou-me disso e pronto, e candidatei-me e fiquei. E como é que foi essa entrada no ensino do terceiro ciclo, ensino básico e secundário? Eu dei sempre aulas ao secundário. Só um ano é que dei ao 9º ano por falta de uma professora. Ao princípio foi traumatizante. Foi traumatizante porque o professor Lopes... na altura, portanto, as turmas, eu lembro que a turma que eu tinha de 12º ano tinha à volta de 45, 46 alunos, a maior parte eram seminaristas ou freiras, portanto, alguns com muito mais idade que eu. Sim, porque, desculpe, o Centro de Estudos Fátima, CEF, portanto, quem não começou conhece, exatamente por isso. É um colégio onde vários institutos religiosos se associaram e os seminaristas estavam lá. Ao princípio foi exatamente para seminaristas e para freiras. Ainda era no tempo que era na Consolata? Eu ainda era no tempo em que era nos dominicanos. Eu nunca dei na Consolata, eu dei nos dominicanos, porque era lá que era o secundário. E perguntei, portanto, então, e agora os livros? Tenho aqui esta sebenta, mas isto é dares. E foi assim que eu comecei. Pronto, correu bem. Podia ter corrido mal, mas correu bem, sim. E, portanto, teve lá quantos anos? 40, à volta de 40 anos. 40 anos no Centro de Estudos Fátima. 40, 39, 40. Que se aposentou há relativamente pouco tempo, há 2 meses. Em outubro. Em outubro. E então, essa palavra aposentado, professor, aposentado, assusta-o? Não me assusta absolutamente nada, porque eu nem sequer sei o que é isso. Aliás, antigamente eu tinha horários e, portanto, era fácil de coordenar. Hoje em dia não tenho horários e, portanto, trabalho ainda mais, porque para além do trabalho que eu faço, da investigação e outras coisas, as pessoas julgam que eu não faço nada e depois dizem-me agora tens hipótese de fazer, portanto fazes. Pronto. E o problema é que sou muito mais solicitado do que era antes. A sua experiência no ensino, que balanço é que faz do seu trabalho e no ensino? Olha, o balanço, a partida é sempre extremamente positivo. Quer dizer, passaram por mim milhares de alunos, grande parte deles, graças a Deus, portanto... reconheceram, portanto, que tive alguma influência no destino deles. Tenho muitos alunos que me escrevem ainda hoje a dizer que a profissão que têm, que foi um bocadinho de vida a mim. Portanto, é um caso curioso, ainda há relativamente pouco tempo tive de fazer uma reunião e nessa reunião foi uma reunião com a vereadora da Cultura da Batalha, a vereadora da Cultura de Porto Mós e a vereadora de Alcanena, e todas elas tinham sido minhas alunas e todas elas dizem que em parte o curso que tiraram, portanto se deveu exatamente não só a mim, claro, mas a uma formação de base que tiveram no CEF. Isso é extremamente deixam marcas, isso deixa muitas marcas. É bom saber ter esse feedback. Não? Exatamente, não, esse feedback eu tenho continuadamente, sim. Ainda quando há relativamente pouco tempo fui receber o Prémio Meira Borguete de reconhecimento exatamente da minha carreira pelo ensino particular a Lisboa. Atrás de mim estava, portanto, uma senhora que se levantou, me veio abraçar e me disse, não se lembra de mim? Não me lembro, eu fui sua aluna, agora sou psicólogo aqui num colégio
em Lisboa, olha, e fico muito satisfeito de estar a receber o prémio porque me influenciou muito. Aquela história que se diz realmente. É e pronto, não é estar-me a gabar, mas realmente é sempre gratificante uma pessoa chegar ao fim de uma carreira e ter este feedback todo. E pronto, e alguns conhecem e portanto, eles vão se transformando, é mais Claro, difícil. é muito mais difícil conhecê-los, não faço. É mais fácil. Foram milhares de alunos, claro, muito complicado. Vão passando. Ainda continuando falando na apresentação, nos professores, mas isto é num sistema de ensino público, agora chamarem professores apresentados para o ensino, o que é que pensa sobre isso? Vamos lá ver. Se os professores apresentados, fala-se muito do dinheiro, eu acho que o dinheiro tem de ser o menos. Se os professores apresentados gostarem daquilo que ainda estão a fazer, eu acho que é uma mais-valia tremenda, porque tem o know-how todo, não é? Agora, se os professores aposentados vão por uma questão de complemento de reforma, eu acho péssimo. Portanto, tem essas duas visões. Eu, por exemplo, seria incapaz, neste precisamente, como está o ensino, de voltar ao ensino. Isso aí reconheço claramente. Porquê? Quer partilhar? Partilhar é fácil. Eu acho que hoje em dia, em grande parte do ensino, não totalmente, graças a Deus, mas em grande parte do ensino, principalmente em alguns cursos, nós somos obrigados quase a passar os alunos. Porquê? Porque as escolas também são avaliadas em função da passagem de alunos. Sim, do sucesso. Do sucesso que se tem. E isso acho que é uma coisa incrível. Acho que não se vê por aí. Porque quando nós recebemos um aluno que não tem vontade de estudar, não se esforça, em que obriga os professores, por exemplo, a fazerem novos testes, novas avaliações, que obriga-os a estar nas férias, a vir à escola para trabalhar com os alunos, é evidente que isto não produz absolutamente nada, quer dizer, é um tapar de olhos e não é absolutamente mais nada. E aquilo que me causa grande confusão é os próprios pais não perceberem a decadência que há neste precisamente em determinadas fases do ensino. Isso me causa muita confusão mesmo. Ao longo destes anos que ensinou, a nível, portanto, e como é de história, não é? A percepção que tem entre os museus e o património e a educação. Há um diálogo entre escolas e museus, escolas e património? Olha, é um diálogo muito profundo. Eu quando fui professor, a primeira coisa que eu tentei fazer foi que os alunos se apercebessem realmente dessa ligação. E fazia-me confusão, por exemplo, nós estudarmos a Grécia, nós estudarmos Roma, e os alunos não terem a mínima noção do que na prática isso significava. Porque uma coisa é estudar coisas abstratas, outra coisa é estudar culturas em que nós vemos os objetos materiais, em que vemos, digamos assim, aquilo que foi produzido por essas civilizações. E eu lembro que na altura, passados 5, 6 anos de estar no CEF, eu criei o Clube de História e Antropologia e nós começámos a viajar. E, portanto, se a Grécia foi o berço da nossa civilização, a nossa segunda viagem veio à Grécia, por exemplo. Fomos a Atenas, fomos a Micenas, portanto, e foi uma revelação para grande parte dos alunos. Primeiro porque havia alguns que nunca tinham saído de Portugal. E segundo porque se aperceberam de que aquilo que estavam a estudar era uma coisa real, era uma coisa que tinha profundidade. Quando eles entraram, por exemplo, no museu quer de Atenas, quer de Epidauro, e começaram a ver aquilo que estudavam numa simples fotografia, numa coisa que era real, portanto é uma transformação tremenda. E isso levou depois a continuação durante mais uns 8 ou 9 anos, fomos a Roma. Tinham que arranjar financiamento. Durante o ano, pronto, a grande vantagem que nós tínhamos, tirando a Grécia, portanto as viagens que fizemos a Roma foi com as caminhonetas que na altura tinham o CEF. E portanto o CEF subsidiou esse respeito, portanto praticamente nós conseguimos arranjar em pousadas da juventude e no outro lado, e portanto não ficou assim tão caro. Geralmente ficávamos sempre em Verona, portanto aproveitávamos para ir ver o nosso Santo António, mas aproveitávamos para ver, por exemplo, também a cátedra onde o Galileu pronunciou, portanto, as suas células palavras, etc. E portanto foi uma experiência. Eu encaro os museus como e as peças de arte como uma experiência prática em que eles se apercebem de que a realidade é um bocadinho diferente daquilo que vem nos livros. E isso acho que é extremamente importante. E também esteve ligado, eu recordo-me, a reconstituição histórica em Boleiros, eu agora já não me recordo bem da República. Isso foi, sim, foi uma coisa também extremamente gratificante. Nós estávamos a nível das escolas a comemorar o final da monarquia da República e pensámos que na altura seria extremamente interessante. Vamos fazer a criação disto e fazer uma feira do final do século XIX, princípio do século XX.
como sabe, existem 3 colégios em Fátima, os 3 colégios, portanto, estiveram de acordo, que é sempre ótimo, e então dividimos as tarefas. Um foi a tentativa da Revolução de 1891 que falhou, já não me lembro, acho que foi São Miguel. Depois o Coração de Maria recriou a morte do rei Dom Carlos, e nós no CEF recriámos a Proclamação da República. E paralelamente a isso fizemos uma outra coisa extremamente interessante que atraiu imensa gente, foi convidar todas as associações da Freguesia de Fátima a vestirem-se a rigor ao final do século XIX, incluindo nós também, e criar uma feira do século XIX, em que a Casa do Povo, por exemplo, participou com as brincadeiras das crianças, como era no princípio do século XIX. Foi uma coisa que resultou em pleno. E claramente foi um dos pontos altos também daquilo que se fez, digamos, durante estes anos. Eu ia lhe perguntar precisamente qual é a melhor recordação que guarda ao longo deste ensino. Muita coisa. Tem outro projeto que queira, além deste, que queira partilhar? Não, projetos houve muitos, portanto não fui eu que fiz, mas tipo também na base do hino do CEF, que é uma coisa que se canta ainda hoje e que nós não tínhamos, a criação do jornal do CEF, há alguns espetáculos que foram feitos, portanto, de grande qualidade. Na altura ainda não havia esta ideia ao princípio, a ideia de concorrer a alguns projetos. Nós concorremos ao Parlamento Europeu, ganhámos os 3 primeiros anos e depois tiraram-nos, porque nós ganhávamos sempre, ganhámos os 3 primeiros anos e fomos a Estrasburgo, com alunos que nessa altura, hoje em dia ainda se continuam, notabilizaram. Por exemplo, o Tiago está à frente neste preciso momento de todo o projeto em França, portanto do teatro, agora está-me a falhar o nome. Não é Toulouse, não é Toulouse, portanto, mas desse grande teatro. Sim. O Tiago que criou o Festival de Materiais Diversos. Exatamente, esse Tiago, portanto, foi um dos alunos que foi. Outro, portanto, é hoje em dia uma excelente bailarina, portanto, em Fátima. O outro está neste preciso momento na Noruega, portanto, foi chefe, digamos assim, de uma grande empresa, portanto, também internacional. Outro desses do grupo, e estou-me a falhar, depois falha um ou dois, neste preciso momento está, é um CEO de uma das empresas de aviação da Qatar. Portanto, tudo gente que na altura, portanto, tinha, digamos assim, uma grande estaleca também para trabalhar. Uhum. Bom, vamos continuar a nossa conversa após o próximo momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. E voltamos à conversa com o professor Poça das Neves. Estivemos nesta primeira parte a conversar sobre a sua experiência no ensino, a sua ligação ao património. E antes de continuarmos, também creio que ele é polivalente e multifacetado, também teve uma experiência na rádio, não é? Quero partilhar. Sim, tive uma experiência na Rádio Fátima, trabalhava com o Chico Vieira. Cheguei a fazer alguns apontamentos na altura para a Rádio Renascença que havia em Leiria. E pronto, foi um bichinho engraçado de um programa que tive durante cerca de 2 anos com o Francisco Vieira na Rádio Fátima, que foi extremamente interessante. O que é que mais o apaixonou neste mundo da rádio? Porquê? Eu acho que é a comunicação com as pessoas, o sentir que nós estamos a ser ouvidos do outro lado, tal como agora, e sentir que as pessoas podem participar e podem fazer perguntas. Isso acho que para mim é extremamente importante.
É a curiosidade de saber daquilo que nós dizemos, o que é que as pessoas acham, ou sobretudo aquilo que as pessoas têm curiosidade em saber. Então vou continuar a fazer questões para satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes. Em 2004, portanto no decorrer do seu trabalho no ensino, concluiu o mestrado em História Regional e Local na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, com a tese Vila Nova de Orem na Primeira República, o conflito político-religioso. Fazer este trabalho, esta investigação, esta tese, ao mesmo tempo que dar aulas, a trabalhar, não é uma tarefa fácil. Arranja sempre tempo para tudo e devo dizer, e há aqui a realçar, que era um mestrado a sério, portanto não é como os dois, portanto era um mestrado que durou 4 anos a investigar e que me deu um grande prazer. Digamos que não foi, e se permite aqui um parênteses, não foi a minha primeira grande paixão. A minha primeira grande paixão em Orem foi o Dom Afonso, o Conde de Orem, que eu acho que continua a ser ainda mal divulgado. Continuo a bater por isso, já propus 2 ou 3 vezes, portanto, se criasse um prémio a Dom Afonso para as escolas, em que as escolas, portanto, fossem muito mais intervenientes nesse aspecto, porque acho que ninguém aqui percebe muito bem a importância que teve um Dom Afonso na história de Portugal, e era importante perceber, se não estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar de uma pessoa que está quase ao nível, embora de outra situação, do Dom Infante Henrique, uma pessoa que teve grande importância na história e na diplomacia de Portugal e que nós podemos tirar imenso partido e que não tiramos. Portanto, a sua investigação começou por a figura de Dom Afonso. Eu creio que gostava de falar disso, que eu me lembro-me de ter assistido no Centro Paroquial de Orem uma conferência, até mostrou um vídeo, na altura ainda era uma novidade fazer uns vídeos. Exato, fiz um vídeo para os alunos. E depois foi apresentado aqui em Orem, recordo-me perfeitamente. Exatamente, foi um vídeo que também me deu imenso prazer, estava a esquecer essa, portanto nem falei dos vídeos. Foi um vídeo exatamente com os alunos sobre toda a história do Condado de Orem, sim, até Dom Manuel II. Sim, uma grande figura, um pouco esquecida, realmente, mas, por exemplo, agora também já há o agrupamento de escolas do Afonso IV Conde de Orem. Sim, mas se nós formos perguntar, não há nada, quer dizer, e é isso que é impressionante, quer dizer, fala-se dele, está lá em cima do túmulo, é capaz de dizer 2 ou 3 coisas. E portanto, às vezes fala-se do Dom Nuno Alves Pereira, o avô dele, que foi o 3º Conde de Orem, mas que na realidade, para Orem, não teve grande importância. Mas esteve em Seiça. Sim, Seiça, sim. Mas, portanto, em relação ao desenvolvimento do burgo medieval, Dom Afonso foi um grande obreiro, é das obras que ainda resistem até hoje. Não é? Eu costumo dizer, para as pessoas perceberem um bocadinho o que era o Dom Afonso, se o Dom Afonso não tem morrido antes do pai, ou seja, se tem assumido o Ducado de Bragança, nós hoje em dia possivelmente tínhamos o Palácio de Bragança aqui, não em Vila Viçosa, mas aqui, só para se ter uma ideia da importância do que estamos a falar. Mas pronto. Muito bem. Então, depois, quando foi tirar o mestrado, o que é que o fez escolher esta época completamente diferente, portanto, da Vila Nova de Orem na Primeira República? Eu, ao princípio, para as pessoas que não sabem, portanto, existe uma parte teórica, e nessa parte teórica eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer. Sabia que ia fazer sobre Orem, estava, por acaso, muito inclinado ainda para o Dom Afonso, embora o Dom Afonso já começasse a ser bem explorado, e comecei a investigar sobre exatamente a Primeira República. E apercebi-me de uma coisa extraordinária, quer dizer, Primeira República em Orem é qualquer coisa de fabuloso. Primeiro, pronto, porque vivia em Fátima, não é? E quis perceber, toda a gente fala de Fátima, toda a gente fala daquilo que se passou em Fátima, mas não percebe nada, passa a expressão, do envolvimento a nível económico, a nível político, a nível social que existia em Fátima. E, portanto, diz-se muita asneira, passa a expressão, a respeito de Fátima, leva-se só para o plano espiritual. Quando nós nos esquecemos, estamos a falar de uma terra que tinha gente, que tinha políticos, que tinha gente ligada à economia, que tinha gente que trabalhava na agricultura, tinha gente que ia daqui, e existem livros que relatam exatamente isso mesmo, para as fengas do Ribatejo, e portanto há uma forte estrutura, e isto porque eu também já tinha feito em conjunto com o rancho da Casa do Povo de Fátima, tinha feito uma recolha das canções tradicionais e dos aspectos tradicionais de Fátima, e tinha chegado à conclusão de que muito dessa recolha
tinha sido trazido exatamente da zona que vai até a Gulgã. E isso levou-me a tentar aprofundar um pouco todos estes aspectos. E é impressionante ver a quantidade de material que nós temos e que continua ainda por ser explorado, e cada vez que mexo nos arquivos descubro mais coisas, mas desde atentados a padres, desde perceber aquilo que as pessoas não percebem, que antigamente os padres eram também os presidentes da junta de paróquia e, portanto, tinham um poder político extremamente importante, desde perceber aquilo que se passou em toda esta zona depois da implantação da República, quer dizer, há um manancial de fontes extremamente importantes que nunca tinha sido trabalhado. E isso entusiasmou também o meu orientador de tese, que exigiu, passo a expressão, que eu me dedicasse mesmo a fazer uma tese sobre este conflito político-religioso aqui no Conselho de Orem. E é uma época que portanto, é muito complicado em termos de estudo, há governos a cair, e depois também, às vezes, quando investigamos mais para trás, há menos fontes, não é? Portanto, é mais fácil chegar à falta de fontes. Quanto mais recente, acaba por ser mais difícil a seleção e está tudo espalhado. Está tudo espalhado e tem de se encontrar. E o que é engraçado é que nós puxamos por um lado e surgem coisas que vêm do outro lado, e surgem ligações tremendas. Perceber, por exemplo, porque é que nós estivemos tão ligados a Torres Novas, porque é que as coisas surgem de Torres Novas. Ainda só há bem pouco tempo, quando fiz um outro trabalho para um livro editado aqui pela paróquia de Orem, ainda era o padre Armindo que me pediu para fazer, estava a investigar Torres Novas e descobri uma coisa espantosa que nunca ninguém tinha falado, que o vigário de Torres Novas naquela altura era uma pessoa que era do Montelo, portanto estava ligado a Fátima, quer dizer, há aqui coisas, ligações. O padre Benevenuto, que criou um santuário de Nossa Senhora de Lourdes, portanto em Torres Novas, era uma pessoa que deu origem a uma série de nomes, Benevenuto em Alboritela, etc. Portanto, que há uma ligação muito forte. O Padre Cruz fez 2 ou 3 missões importantes e ficava aqui na zona, portanto há uma ligação muito forte. E contrariamente àquilo que se diz, há 2 coisas que nem sequer posso admitir, contrariamente àquilo que se diz, nós não éramos um concelho isolado nem de perto nem de longe. Tínhamos uma ligação de conhecimento daquilo que se passava a nível do país. O próprio pai dos pastorinhos, portanto, tinha estado na guerra em Moçambique e tinha sido condecorado pela rainha Dona Amélia, quer dizer, nós não estamos a falar há uma ideia tradicional de que estamos a falar de aldeias perdidas atrás do mundo. E sobretudo de Fátima, não é? Na Serra, pastores. Eram aldeias como eram as outras todas, mas se nós formos ver, as pessoas de Fátima iam à feira, até inclusivamente a Leiria, iam ver touradas a Leiria, iam a Lisboa às touradas. Portanto, é evidente que a maior parte era pobre e não fazia isso, mas há relatos exatamente dessas, iam a Torres Novas, então Torres Novas, portanto é um meio natural. E portanto é um bocadinho contrário, digamos assim, àquilo que se fala e se diz. Falando da investigação e do consultar documentos, foi isso que o levou depois a tirar a pós-graduação em Ciências Documentais, em Tomar? Eu tenho uma biblioteca, não desfazendo, uma biblioteca grande. E tinha ali algumas lacunas a respeito de como arquivar determinado tipo de documentos. Porque desde que me dediquei à investigação sobre o Conselho de Orem, só para a tese, para ter uma ideia, consegui arranjar cerca de 13.000, 14.000 documentos que nunca tinham sido publicados. Que existiam, mas que nunca tinham sido publicados, quer aqui, quer em Lisboa, etc. Eu precisava de ter uma organização mais clara do que as bases que eu tinha, e foi isso que me levou exatamente a tirar esse curso de pós-graduação. Em 2018 recebeu o prémio Vila Portela pela sua obra Artur de Oliveira Santos, o administrador de Orem no tempo das aparições de Fátima. É uma figura que admira. E a visão que ele tem não é consensual, não é? Não é consensual, nem comigo é consensual, e tenho algumas dúvidas sobre algumas coisas do Artur de Oliveira Santos. O que eu acho é que se diabolizou uma pessoa que foi um republicano, deixa-me escolher bem as palavras, um republicano duro, mas um republicano correto, em que se sabia, portanto, o que ele fazia e por que o fazia. E houve a invenção de algumas coisas que na realidade não existiram e pelas quais eu me bati,
E curiosamente, por exemplo, num debate que tive com uma figura da Igreja, com duas figuras da Igreja, até que enfim vi reconhecido uma coisa que, ou pelo menos posto em dúvida, que tivesse existido, que foi exatamente a prisão dos pastorinhos. Os pastorinhos nunca podiam ter estado na prisão por vários motivos. Um deles é que não se misturavam homens com mulheres. Pronto, essa era logo a primeira. A segunda e não era... poderá ter sido só pontualmente naquele momento de interrogação, de interrogatório e só para os assustar? Não, porque há relatos de pessoas que vão falar de geração em geração. Não, só há um relato de uma pessoa. Só um relato de uma pessoa que é o padre, que é aquele que irá ser o médico, o Pereira Gens, que irá ser, portanto, o futuro chefe dos serviços em Fátima. É o único que consegue ter a proeza formidável de, num ambiente escuro, consegue espreitar lá para dentro e consegue ver coisas, inclusivamente penduradas na parede e tudo, que é absolutamente extraordinário. Mas não há relato absolutamente nenhum disso, não há mais ninguém que escreva sobre isso, depois foi adaptado. A irmã Lúcia, nas suas memórias. Vamos ver quais são as memórias. Porque se nós... Eu não quero dizer mal, portanto, toda a gente sabe, portanto, que as memórias, isso já foi reconhecido, que as memórias foram sofrendo adaptações. Um dos casos mais típicos era o pai que na primeira memória era extremamente bêbado e na segunda bebia. Pronto, há uma mudança significativa e umas alterações. Houve alterações que foram feitas. E eu costumo dizer, não é isto que põe, e é bom salientar bem isso e sublinhar por baixo, não é isto que põe em causa aquilo que aconteceu em Fátima, longe disso. Aquilo que aconteceu foi que depois, num ambiente que era extremamente adverso à Igreja Católica, em que havia o extremar de posições, em que havia bombas a cair, não só em Lisboa, mas aqui também houve a tentativa do assassinato de um padre na zona norte do concelho, esse extremar de posições levou a que se escrevesse exatamente esse extremar de posições, certo? Mas isto continuo a dizer, eu continuo a dizer muito claramente que a história de Fátima é tão bonita que não necessita de exagero que às vezes cometem. E isto porquê? Porque não houve revolta, quer dizer, há relatos que o irmão da Lúcia veio vê-lo e disse que estava bem, há relatos que conferem que, portanto, esteve em casa do Artur de Oliveira Santos, há relatos que referem que eles assistiram à procissão. Da Senhora da Piedade. Não branqueia tudo. É evidente que as crianças estiveram retidas. Sim, foram trazidas sem vontade. Presos, mas não é uma prisão, como disseram, nem de azeite, isso foi inventado depois. Isso tipo para cinema, para filmes de Hollywood. Por aí não entres. Portanto, nestas investigações, estes trabalhos têm feito muitas publicações. É importante este trabalho de trazer à luz do dia as suas investigações e ser premiado. É importante ser premiado, mas havia uma coisa que eu vou ser muito sincero aqui, espero que não me levem a mal, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu não costumo guardar as coisas. E a mim espanta-me, por exemplo, que esse trabalho, que é um trabalho que eu considero bastante digno, sobre o Artur de Oliveira Santos, por exemplo, não esteja no Museu de Orem, não esteja, digamos assim, vendável, digamos assim, ao público. Porque foi feito exatamente quase com esse propósito, isto é, de mostrar quem é que tinha sido Artur de Oliveira Santos, e que me permitiu levantar. O Artur de Oliveira Santos, para quem não conhece, aquilo que me considero fabuloso é como é que este homem, que vivia aqui na província, primeiro assistiu ao 5 de outubro. Portanto, ele estava em Lisboa, ele foi não ouviu, ele assistiu, ele participou, ele falou com algumas das maiores personagens, um deles até era o médico privado dele e que foi Presidente da República, no estrangeiro, quando se exilou em Espanha, e depois, ainda antes de ir para a Espanha, portanto, o atentado à bomba, em que ele participou, a tentativa de sublevação no entroncamento, portanto, esteve na primeira linha das primeiras revoltas contra Salazar. E depois, quando esteve em Espanha, o ter praticamente falado com todas as personagens importantes da oposição, ter sido amigo de todas elas, é uma coisa realmente notável, a troca de correspondência que ele faz. Esquecido na história contemporânea. Esquecem esta história, quer dizer, há aqui uma história realmente fabulosa do Artur de Oliveira Santos, já nem vou para o caso depois
da Casa de Orém e tudo e das histórias foi fundador da Casa de Orém em Lisboa. Co-fundador. Das próprias histórias que ele conta acerca do conceito, que nós podemos ver no Notícias de Orém, que são fabulosas. É outra personagem que também está esquecida. Toda a gente... É que as pessoas falam... Há uma frase muito gira do Abbé Pierre que eu costumo utilizar quando falo destas coisas. O Abbé Pierre diz que as pessoas sentem-se cristãs quando pegam num martelo e num prego e penduram depois lá qualquer figura de Cristo e esquecem-se depois de tudo o resto, quer dizer, o serviço está feito. Aqui eu acho que é a mesma coisa, quer dizer, fala-se de Dom Afonso, dá-se o nome a uma escola, mas depois não se faz mais nada. Fala-se do Artur de Oliveira Santos, faz um trabalho notável, portanto, no museu, mas depois não há exploração daquilo que nos torna únicos. O primeiro sumo dessas fontes, da sua história e do trabalho. E, sobretudo, as pessoas esquecem-se. Eu sei que a parte cultural não dá votos, seja qual for o partido que for. Mas o que dá são as estradas e outras coisas mais. Mas esta parte de nós podermos explorar aquilo que é nosso e ter orgulho daquilo que é nosso é extremamente importante. Por exemplo, os Açores. Há bocado estávamos a falar dos Açores. Os Açores... Em off, esqueci-me disso. Quando estávamos a beber uma boa biquinha, antes de virmos para aqui. Mas as pessoas esquecem-se, por exemplo, que os Açores fizeram uma coisa quanto a mim notável, que foi incluir a história dos Açores no programa das próprias escolas. E eu acho que isto é notável. Fala-se muito hoje em dia. Hoje em dia até tem de se aprender bicicleta, de andar de bicicleta, etc. Trabalho que devia ser dos pais. Pronto, voltamos ao assunto. Mas esquece de que nós temos de criar, desde pequenos, portanto, uma noção de que aquilo que é nosso é para gostar e para preservar. E não se pode preservar aquilo que não se gosta. E, infelizmente, vê-se ali um nome e pouco mais. E não acha que os museus aí podem ter um papel importante? É por isso que íamos para aí. Eu acho que essa dinamização a nível de museus poderia ser extremamente importante. Por isso é que eu estava a falar do livro, por isso é que eu estava a falar de outras coisas. Porque visitar... Eu tive um professor em História da Arte, quando andava a tirar o curso, que me dizia: os museus, e também não terminava de exagero, os museus são para ver 3 ou 4 peças, ir embora e voltar outra vez a vê-las. Eu não ia tanto para isso, mas ia para os nomes. Portanto, se nós temos um museu que é o dedicado ao Artur de Oliveira Santos, ok, então vamos investir nisso, vamos investir desde pequenos, vamos criar condições, vamos criar qualquer coisa que seja, e hoje em dia é possível fazer isso, notável. E eu vou-me apercebendo, o museu tem feito esse trabalho com as escolas, há oficinas e visitas orientadas e a falar da figura do administrador, e existe. Eu agora recordo, estudei também cá, sobre a história local. Muitos dos professores que eram nossos eram de Coimbra, vinham de manhã, saíam à noite, nem conheciam, só conheciam a escola, daqui na altura Vila Nova de Orém. Eu, por acaso, tive a sorte de ter tido no quinto, na altura ainda era o primeiro e segundo ano do ciclo, e depois o 7º ano, o professor Ferraz, não é? Portanto, o professor Ferraz foi meu colega no CRIF. Pronto, ele fantástico, e ele era um apaixonado pela história local e falava-nos. Mas há outras turmas que não teriam o professor Ferraz e, portanto, não falariam certamente do património local. Portanto, mas, independente, mesmo assim, nós nunca, no âmbito da escola, fomos visitar o Castelo de Orém. Hoje em dia, eu vou-me apercebendo, as escolas já vão ao castelo, há visitas guiadas e adaptadas aos objetivos da visita e às faixas etárias. Isso é uma mais-valia dos tempos de hoje, que depois, creio que, esperemos que dê frutos para realmente as pessoas conhecerem mais o seu meio e preservar e dinamizar. Muito bem. Outra questão, e que há pouco falou das fontes da imprensa local, falou Notícias de Orém, também está ainda ligado à imprensa local porque tem uma crónica quinzenal do Notícias de Fátima e também foi membro da Associação de Jornalistas Portugueses do Turismo. A importância da imprensa local para as fontes, como fontes de investigação e para o património. A imprensa local, se nós estudarmos o passado, a imprensa local está em primeiro plano. Está nitidamente em primeiro plano. Porquê? Porque antigamente, portanto, era pela imprensa local, que tinha uma característica muito própria, muito engraçada, que era os jornais compravam-se consoante, digamos assim, a ideologia que havia. Portanto, não tinha nada que enganar. Se eu comprasse um determinado jornal, já sabia que a ideologia que lá estava e que seria, digamos assim, contra os outros.
E, portanto, o cruzamento de dados destes jornais de antigamente, por exemplo, quando eu fiz toda a história de Orem, fiz o cruzamento basicamente em 3 dados, que foi o Notícias de Orem, que foi o debate de Santarém e que foi o Radical, se não estou enganado, se não é Radical, anda lá perto, e peço imensa desculpa pelo lapso, de Tomar. E este cruzamento destes 3 dados é que me permite, digamos assim, ter uma visão muito mais concreta das coisas. Era como se faz, e ainda hoje em dia, se fizer a história do 25 de Abril, temos de cruzar jornais de direita e jornais de esquerda para ver onde é que está, digamos assim, a verdade em tudo isto. E, portanto, todos os acontecimentos são importantíssimos. Aliás, lembro quando eu fiz o livro sobre os 75 anos do Notícias de Orem, eu fiquei espantadíssimo com a quantidade de notícias e de qualidade e a qualidade dos articulistas que escreviam no jornal. É uma coisa absolutamente fabulosa ler jornais até os anos 60 do século XX e ver a qualidade de informação que estão nesses jornais. E dão fontes, tremendas. De acontecimentos que, se não fosse a imprensa local, a imprensa nacional nunca pegaria neles e essa memória ficaria perdida. Mas depois também podemos cruzar. Eu agora, por exemplo, estou na pista estou a fazer o estudo de Estado Novo em Orem e estou na pista de vários jornais nacionais que publicaram coisas sobre Orem. Ainda não consegui ir à Biblioteca Nacional, lá irei, mas são realmente uma fonte de informação extremamente importante. Hoje em dia continuam a ser, mas não, e aqui pronto, é a minha opinião, não com a qualidade que tinham até esses anos. Sim, é uma qualidade absolutamente fabulosa. Chegava-se, para nós que investigamos, é fabuloso porque chegam a, por exemplo, um jantar de homenagem, estou-me a lembrar do jantar de homenagem ao Dr. Justiniano Luz Preto, em que colocam todas as pessoas importantes que lá estavam. Isso, para um investigador, é uma coisa absolutamente fabulosa. Falando agora de outra área que está ligado ao mundo associativo. Portanto, esteve ligado a várias associações e também à participação pública, como foi deputado da Assembleia Municipal de Orem, faz parte da Junta de Freguesia de Fátima. Não da Junta, sou Presidente da Assembleia, sim, da Freguesia de Fátima. Foi vereador da Câmara Municipal e é atual Presidente da Assembleia da Freguesia de Fátima. Quais são as principais, primeiro, os desafios para o mundo associativo e depois falaremos só um pouco também do mundo político e autárquico? Olha, nós temos uma sorte muito grande, e a sorte muito grande que temos, e eu vou-me referir, eu sou dirigente associativo, mais na Freguesia de Fátima, agora numa nova associação que foi criada no Reguengo Fetal, e também na zona da minha avó, no Fundão. E a grande sorte que existe é a quantidade de jovens que estão neste preciso momento a surgir nas associações. Porque toda a gente sabe que as associações têm um problema. E esse problema é que as pessoas... É um trabalho exaustivo, é um trabalho em que as pessoas que se dedicam mesmo, em que deixam de passar tanto tempo, digamos assim, com os familiares para se dedicar à causa pública. E houve, digamos assim, um certo afastamento que, curiosamente, hoje em dia é muito engraçado de ver em algumas associações estarem a renascer exatamente, quer com gente jovem, e gente jovem estou a referir na casa dos 20, 30, quer com gente, vamos chamar de média idade, os 40, 50 anos, que estão novamente a pegar, digamos assim, nestas associações e a tentar criar qualquer coisa de positivo. Eu tenho a sorte de estar numa freguesia que tem muitas e boas associações, sim. E em relação ao mundo político e autárquico? Em relação ao mundo político e autárquico, vamos ver. As pessoas confundem às vezes tudo, quer dizer, há aqueles que estão na política, há aqueles que servem na política. Eu costumo dizer que os cargos que eu ocupei na política são cargos que procurei fazer, infelizmente todos dizem isto, não é? mas tem de ser dito, todos procurei fazer o bem público e até ver, e espero sair agora no final do mandato, este último cargo foi quase imposto para ajudar, portanto, a algumas melhorias que eu achava que eram importantes e que estão a ser feitas em Fátima, como é a nova biblioteca
e ajudar por dentro também o Festival Tábula Rasa que nós criámos para trazer mais gente a Fátima, para além agora de 2 ideias novas que nós tivemos. Vamos este ano lançar 2 livros de uma escritora de infantil que nós convidamos a estar em Fátima, passou uma semana em Fátima e que faz um livro agora sobre Fátima dedicado aos jovens, e um outro de trabalho que nós temos com o Paulo Calerman de Leiria também vai ser lançado. Mas basicamente é isto, é servir e não servir-se. Eu acho que a expressão mais clara é servir e não servir-se. Isto quer dizer que muitas vezes as pessoas são incompreendidas porque a nível da política têm de fazer escolhas. E se escolhe, nunca se pode agradar a toda a gente, isso é evidente. Mas acho que, pelo menos, tenho passado pelos pingos da chuva, não tenho tido grandes reclamações e espero sair da política sem essas grandes reclamações ou sem qualquer coisa que me machuque, digamos assim, também. Há pouco falou da associação, portanto é presidente de uma associação recém-formada, a Associação de Desenvolvimento das Encostas da Magueixa, e que coordenou há uns tempos uma exposição sobre história, economia, cultura e mentalidades da região da Magueixa, no Salão Paroquial do Reguengo de Fetal. Em que é que consiste sucintamente esta associação? Este é um dos aspectos em que me telefonaram a dizer: ok, tu fizeste um filme há cerca de 20 anos, fizeste um filme sobre o Reguengo de Fetal, foi um filme também que me deu um imenso prazer, 2 horas e meia desde janeiro até dezembro, em que recriámos, passámos um ano no Reguengo, em que recriámos, portanto, todos os aspectos económicos, culturais, sociais, mentalidades. Foi um filme que me deu muito gosto de fazer, com Humberto Magro, na altura, portanto, na imagem. E telefonaram-me do Reguengo: olha, soubemos que estás reformado, nem te atrevas a dizer que não, portanto, vais assumir a presidência, isto, portanto, bem imposto, vais assumir a presidência, ok, então o que é preciso fazer? Vamos fazer uma exposição e dar a conhecer às pessoas do Reguengo que não conhecem o que é esta zona. E foi extremamente interessante. Porquê? Porque para já somos uma equipa muito dinâmica, é uma coisa absolutamente... Eu gosto imenso do trabalho que fiz e que ainda estamos a fazer, porque, como se costuma dizer, deixem-me utilizar uma expressão portuguesa de calão, um diz mata, o outro diz esfola, portanto, trabalho mesmo a sério. E criámos, portanto, recriámos e tentámos dar a conhecer às pessoas que o Reguengo de Fetal, apesar de hoje em dia ser uma aldeia, tem um manancial tremendo também, como aliás tem quase todos. Portanto, não é apelar à capelinha, daí se chamar Magueixa e não só Reguengo, porque nós pretendemos abranger uma vasta área, fora até do terreno da freguesia, e irmos até, por exemplo, o Alqueidão da Serra, apanharmos o Alqueidão da Serra e apanharmos, portanto, outras zonas. E, portanto, contatámos imensa gente, porque a ideia também desta associação não é tanto só fazer, mas pôr as associações em contato entre si, que é aquilo que muitas vezes falta, porque cada um faz na sua capelinha e depois acabam de fazer coisas simples, válidas, como é lógico, mas que se perdem. E então nós, desde as Grutas da Moeda até ao Grupo Aves da Batalha, até ao próprio Mosteiro da Batalha, que nos participou com algumas peças, a Câmara Municipal que trabalhou, a Freguesia, a Associação dos Resineiros da Torre, etc. Portanto, tudo isto nós acabamos por funcionar com eles. Bom, estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei antes perguntar num minuto, qual o seu sonho para a educação e o património? O meu sonho para a educação e o património é que as pessoas conheçam e gostem daquilo que existe. Isso é o essencial, porque a partir daí tudo se faz. Muito obrigado, Poças das Neves, foi muito bom tê-lo aqui neste estúdio, muita força para esta nova fase da vida, que já percebemos que não será mais calma, pois a investigação que tanto gosto e esta ligação ao associativismo não haverão tempos mortos. E termino com um grande abraço museológico, ou seja, é um abraço que se conserva. Muito obrigado. E caros ouvintes, despedimos-nos e visite sempre um museu perto ou longe de si. Já sabem, Museus e Companhia no 3º sábado de cada mês aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.